Depois de conhecer os finalistas da Eurocopa e da Copa América, nós teremos um pequeno descanso dos jogos de seleções, pelo menos até sábado, quando vai acontecer a disputa da terceira colocação na Copa América. No domingo temos as duas finais. Por enquanto, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, a continuação da 16ª rodada, com destaques de jogos bem interessantes. O Palmeiras, por exemplo, que vem de 5 vitórias consecutivas em casa, enfrenta o Atlético Goianiense com uma cotação bem esmagada. O Fluminense, que segue numa draga danada, viaja para enfrentar o Criciúma. Criciúma que já conseguiu começar a surpreender dentro de casa naquele cenário hostil que eu tanto falo, né? A última vitória em casa foi contra o Cruzeiro, que é um time também muito bom no campeonato. Pelo menos o Cruzeiro dentro de casa tem sido até melhor do que fora, né? O Flamengo, que se complicou contra o Cuiabá, enfrenta o Fortaleza, que acabou de vencer o próprio Fluminense em casa. O Vitória recebe o Botafogo e a equipe do Atlético Mineiro, que também não vem vivendo um bom momento extra e dentro de campo, enfrenta o São Paulo, que da última vez que saiu para jogar fora, complicou a vida do Atlético Paranaense. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 11 de julho. Vamos começar o nosso planejamento com Palmeiras e Atlético Goianiense, 7h30 da noite. Primeiro, provavelmente você deve estar ouvindo bem lá no fundo um ruído de obra. As obras seguem aqui no sítio, mas espero que não incomode tanto, tá? Vamos falar primeiro do Palmeiras. Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente já consegue perceber que o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas dentro de casa. Por si só, isso já faz com que a gente olhe para essa cotação do Palmeiras, mesmo de canto de olho, e pense assim: tá, faz sentido, né? Gosto desse tipo de cotação no Brasileirão? Não gosto. Costumo colocar o meu dinheiro nesse tipo de cotação? Não coloco. O que eu faço? Geralmente em jogo como esse eu pulo, né? Mas ela faz sentido, tá bom? Se a gente olhar a classificação, a gente tem aqui o Palmeiras fungando já no cangote do Flamengo e do Botafogo, né? Palmeiras que tem a melhor campanha fora de casa junto com o Flamengo e dentro de casa já está começando também a subir. Tem times, por exemplo, como o Cruzeiro, o Bahia, que dentro de casa são excepcionais, porém fora de casa estão lá embaixo. Tem outras equipes que fora de casa são boas, dentro de casa nem tanto. O Palmeiras está mesclando muito bem isso, né? E obviamente isso faz com que o Palmeiras possa disputar o título até o final. Uma equipe que consegue balancear desempenho dentro e fora de casa, obviamente é uma equipe muito confiável. O Atlético Goianiense, no geral, está aqui na 19ª colocação. Uma equipe que tem muito mais derrota do que vitória. Uma equipe que tem um saldo de gols bem ruim, bem negativo. Só que é uma equipe que fora de casa tem um desempenho relativamente até bom, né? Conseguiu perder apenas uma partida a mais do que venceu. Tem um saldo de -1. Então, talvez a maior complicação do Atlético Goianiense seja justamente em casa. É o pior mandante da competição. Mas como visitante, não necessariamente é um visitante tão ruim. O problema é que pega um excelente mandante, né? O Goianiense venceu apenas 2 partidas fora de casa, não sai na frente com tanta frequência e tem um estilo muito peculiar, que é o estilo de reação. E o Palmeiras não é aquele tipo de equipe que fica tomando gol de contra-ataque o tempo todo. Eu vou mostrar para você como que é o estilo do Palmeiras, o estilo do Goianiense, e talvez não seja um estilo que encaixe tão bem para esse tipo de jogo do Atlético Goianiense, né? Então eu acho que o Atlético Goianiense tende a ter ainda mais dificuldade, a não ser que consiga fazer um jogo defensivamente perfeito, né? O Palmeiras tem mais iniciativa, ficou mais jogos sem sofrer, mas não é uma equipe relativamente tão goleadora. Não é uma equipe que tem goleado tanto seus jogos, tem feito tantos gols assim dentro de casa. Vamos passar mais um pouquinho no PDF de apoio para a gente poder concretizar antes de falar sobre o estilo de jogo de cada uma das equipes. O Palmeiras tem em seus jogos em casa, em relação a finalizações, tendo que dar 5 finalizações no alvo para poder marcar um gol. Para uma média de uma equipe que vem brigando pelo título ano após ano, isso é pouco, tá? Dá para melhorar. Tanto é que o Atlético Goianiense precisa de 2 finalizações no máximo a mais para poder marcar um gol. Então, isso aqui do Palmeiras dá para melhorar. O primeiro tempo do Palmeiras não é tão bom. Não dá nem para dizer aqui que o Palmeiras tem uma superioridade no primeiro tempo. Já no segundo tempo, sim. O Palmeiras tem uma superioridade um pouco maior. Porém, o Atlético Goianiense não perdeu ainda nenhum segundo tempo fora de casa. Isso chama um pouco de atenção. Então é um Palmeiras que poderia também melhorar o seu primeiro tempo. Em jogos do Palmeiras em casa, dá para perceber que o Palmeiras não é tão goleador. Então o over 2,5 aconteceu poucas vezes. A mesma coisa nos jogos do Goianiense fora de casa. Não é um time que sofre tantos gols. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse jogo também para poder olhar para o mercado de gols, tá? O Palmeiras costuma marcar a maioria dos seus gols na saída depois do intervalo e o Goianiense costuma sofrer a maioria dos seus gols nos minutos finais antes do intervalo, né? O Palmeiras costuma jogar com bastante posse,
né, tendo o controle do jogo. O Goianiense fora de casa já é um time mais reativo. São duas equipes com médias de cartões parecidas, né, em torno de 2.5, 2.4, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o estilo de jogo do Palmeiras. Olha só, o Palmeiras jogou dentro de casa, vamos supor aqui contra o Vasco. Vou pegar jogos aleatórios para também não ficar muito marcado, né? O Palmeiras começou contra o Vasco a 1,40 e foi um jogo onde o Palmeiras, desde o início, dominou e marcou o seu gol, vamos dizer assim, na continuação de um bom momento. Talvez tenha tido um respiro aqui, mas foi uma continuação de bom momento, né? Depois do segundo tempo, voltou a ficar bem e marcou o segundo. Palmeiras contra o Bragantino. Não necessariamente ele marcou no seu melhor momento. Me parece que o Bragantino teve uma chegada aqui antes. É difícil olhar só pelo gráfico, né? Mas ele praticamente teve uma continuação também de bom momento. Ele estava no bom momento, o Bragantino provavelmente criou uma situação de perigo. Logo em seguida ele marcou o gol. Contra o Juventude, já foi um domínio bem amplo do Palmeiras e também ele chegou a marcar o seu gol num bom momento. Contra o Corinthians, mesma coisa. Manteve um bom momento. No segundo tempo, conseguiu os seus 2 gols. Contra o Bahia, não. Contra o Bahia, o Palmeiras marcou esse gol aqui com o Estevão no finalzinho do primeiro tempo de contra-ataque, um excelente contra-ataque, o Bahia estava pressionando. No segundo tempo já foi praticamente uma continuação de bom momento. Então, Palmeiras, na maioria das vezes, principalmente quando joga com esse tipo de cotação mais baixa, ele tende a dominar um pouco mais o jogo. O Goianiense já tem um estilo totalmente diferente. É um estilo de jogo reativo. Então vamos dar uma olhada no Goianiense, por exemplo, contra o Vitória. Jogo que ele venceu por 2-0. Olha, assim que ele acelerou, ele marcou, né? Assim que ele acelerou, ele marcou, nos 2 gols, ok? Houve uma continuação de bom momento depois do gol, é verdade, mas assim que ele acelerou, ele marcou. No jogo que ele perdeu contra o Juventude, dá para perceber que o Juventude, que também é um time bem reativo, esperou o Goianiense sair um pouco mais para o jogo e complicou a vida dele. Goianiense contra o Fluminense. Dá para perceber que também, acelerou e marcou. Acelerou e marcou. Então, é uma equipe mais traiçoeira, né? O Goianiense contra a equipe do Galo. Olha lá, acelerou e marcou. Dá para ver que o gol veio praticamente na primeira barrinha de superioridade do Goianiense. Então aqui a gente tem uma equipe, de novo, traiçoeira, mais fechada lá atrás. O Goianiense contra o Bragantino, mesma coisa. Tomou 2 gols no bom momento do adversário, depois acelerou e marcou, né? Então é um time que faz isso, costuma fazer isso fora de casa. Não usa tanto a posse de bola, tenta pegar o adversário de calça curta para poder marcar o seu gol. Então vamos falar dos riscos de estar a favor do Palmeiras a 1,45. Primeiro, para mim é uma cotação justa. Se eu tenho uma cotação justa, não é uma cotação que eu apostaria no longo prazo. No longo prazo, a gente tem que buscar cotações de valor, né? Se está justo, quer dizer que no longo prazo tem tendência a ter uma coisa zerada, um neutro, né? Eu estou sempre apostando naquela cotação e ela está me jogando para o neutro. Ou seja, eu estou trocando dinheiro com o mercado. Eu sei que a cotação do Palmeiras ela deveria estar por ali, mas se ela tivesse um pouco mais alta, seria melhor para mim e para nós no longo prazo, né? O risco, então, o Palmeiras tende a jogar sim de maneira dominante, mas o Atlético Goianiense joga de maneira reativa. Só que o Palmeiras vem muito confiante, de 5 vitórias consecutivas em casa, e o Goianiense não tem boa campanha no Brasileirão, mas não tem uma campanha tão ruim fora de casa. O risco desse jogo, então, são 2. O primeiro, o Atlético Goianiense conseguir surpreender um Palmeiras no contra-ataque e marcar um gol. Isso não quer dizer que o jogo vai terminar com derrota do Palmeiras, ele pode buscar uma recuperação, mas aí é outro estágio. Ou o Palmeiras pode ter dificuldade de encontrar o gol da partida, o primeiro gol, né? Por quê? Porque o Goianiense, pelo menos no cenário fora de casa, não é uma equipe que toma tanto gol assim. Tomou aí uma média de 1 gol por jogo, né? Então, esses são os 2 riscos de você trabalhar com uma cotação assim de 1,45. Se você já tem um estilo do Goianiense sendo mais defensivo, esse jogo ele não abre para gols se o jogo estiver empatado. Com isso, você pode esperar uma cotação um pouco mais elevada. Mas aí eu vou ter menos tempo de exposição. Se eu buscar uma entrada a favor do Palmeiras no segundo tempo, por exemplo, eu vou ter menos tempo de exposição. Sim, mas você tem também uma cotação bem mais elevada, tá bom? Se o Goianiense sair na frente, você pode tentar buscar uma recuperação de resultado do Palmeiras, uma dupla chance do Palmeiras pode ser interessante. Como a gente viu, não é um jogo que tem uma expectativa de gols tão alto. Por quê? O Palmeiras ele tem um aproveitamento de 2,5 baixo e o Goianiense também. Mas tem um potencial nesse jogo, que é você tirar a equipe que sempre joga recuada de trás. Como que você faz isso? Marcando um gol. Então, se o Palmeiras consegue um gol cedo ou consegue ampliar esse marcador para 2-0, o Goianiense tende a sair e esse jogo tende a abrir um pouco mais, tá bom? É provável a vitória do Palmeiras por aqui? Para mim, sim. Eu vou colocar meu dinheiro nessa cotação pré-jogo? Não. Só colocaria meu dinheiro em gol se o Palmeiras fizer, por exemplo, 2 gols de vantagem, ou numa possível recuperação do Palmeiras se o Atlético Goianiense sair na frente, ou numa dupla chance.
tá bom? Cuidado com essa cotação esmagada, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada, ok? Criciúma e Fluminense, vamos entender o contexto desse jogo também, que apresenta pra gente um Fluminense numa fase horrorosa. Olha isso daqui. Olhando pro PDF de apoio, a gente sabe que tem uma agilidade na hora de bater o olho, mas como uma pessoa do Rio de Janeiro, eu não sou torcedor do Fluminense, mas como uma pessoa do Rio de Janeiro, eu olho pra essa situação do Fluminense e eu fico assim, assustado, porque foi talvez o melhor ano da história do Fluminense, o ano de 2023, e 2024 tem sido terrível. Tenebroso, né? 7 jogos fora, com 7 derrotas, num campeonato brasileiro tão disputado, onde você tá com 7 pontos em 15 jogos, dá pra pensar sim num possível rebaixamento do Fluminense. É cedo, é muito cedo ainda, mas dá pra pensar. O Fluminense tem que se organizar imediatamente, né? E vai enfrentar um Criciúma que dentro de casa só perdeu 2 partidas. Tem saldo negativo? Tem, porque tomou uma goleada do Cuiabá. Tem talvez o melhor índice como mandante? Não, não tem. Não é uma equipe assim supra-sumo como mandante. Mas eu gosto sempre de lembrar que o ambiente do Criciúma é muito ruim, principalmente para uma equipe do Fluminense que vem num extra e dentro de campo com uma crise, né? Então a gente olha aqui para o Criciúma, ó, é uma equipe que tem saído mais na frente do placar do que os adversários, não falhou em marcar em nenhum jogo, também tem sofrido gols, também tem sofrido gols. E esse desespero do Fluminense pode sim levar até um cenário de gols por aqui. Então essa cotação de 2,05 aqui para o Criciúma, ela também, a gente olha para ela e entende. Pô, mas é o campeão da Libertadores? Sim, mas o momento do Fluminense agora, após Diniz, é muito complexo, né? A gente tem uma regra no Brasileirão que geralmente na queda do treinador o time reage imediatamente, mas o Fluminense era uma situação diferente, a gente já sabia disso, que é todo um conceito de jogo trabalhado ali, que vai ser mudado, que está sendo mudado agora pelo Mano Menezes. Então, para mim, é um jogo para correção de preço, aonde o Fluminense continua tendo dificuldade. É óbvio que não é impossível o Fluminense vencer esse jogo aqui, mas eu acho muito provável que a gente tenha um cenário, por exemplo, de ambas marcam, uma cotação aqui próximo de 2 é boa, uma situação para over 1,5, com uma cotação mais elevada, talvez acima de 2 pode ser interessante. Porque o Criciúma, em quase todos os jogos, consegue marcar, mas também acaba sofrendo gol. E o Fluminense tem sofrido gols em quase todas as partidas, né? A média de finalizações no alvo que o Fluminense precisa para poder marcar um gol é absurdo. Quase 12 finalizações no alvo. E olha que loucura. Olha que loucura. A média de finalizações do Fluminense fora de casa é 3,2. O Fluminense precisa de 11,5 para marcar um gol. Quantos jogos o Fluminense precisa ficar finalizando no gol para poder achar um gol? Isso aqui tem que mudar. Quem que pode salvar o Fluminense? Cara, não é só questão tática, não. A gente tinha um Germancano no ano passado acima da média. O Cano, não estou dizendo que o Cano está caindo para baixo da média, mas ele está retornando e isso daí, cara, tem que dar um jeito de subir um pouco. Ele está muito abaixo. Ele não pode estar nem tanto acima nem tanto abaixo. Ele tem que voltar para o centro, porque olha, precisar de 11 finalizações no alvo, se você faz 3 por jogo, a situação do Fluminense está muito complexa, né? O primeiro tempo do Criciúma é melhor, com mais vitórias, o número de derrotas é igual. E o segundo tempo do Criciúma, por mais que o Criciúma tenha um número de vitórias baixo, ainda é melhor que o do Fluminense. O Criciúma sofre até mais gols do que o Fluminense, só que também marca mais. Então é uma situação bem delicada aqui para o time do Fluminense. Eu, sinceramente, olharia esse jogo para correção de preço, né? Podemos ter aqui um momento melhor do Fluminense em campo, mas é sempre bom pensar também nesse cenário de gols. Deixa eu olhar rapidamente como que joga, ou que tem jogado a equipe do Criciúma em casa. Ó, contra o Bahia, teve um momento aqui de agressividade no início, marcou seus 2 gols, teve uma situação de contra-ataque também, né? Contra o Botafogo, acelerou e já marcou. No final acabou marcando aqui praticamente o contra-ataque. Contra o Internacional, sofreu primeiro e acabou buscando recuperação no final. E contra o Cruzeiro, também foi numa situação de contra-ataque. Então, o Criciúma ele não tem um estilo dominante. Ele não vai ficar com a bola, cozinhando a bola, fazendo ali aquela pressão. Não me parece ser assim. Então, é um jogo mais difícil para correção de preço, tá? Eu olharia de fato para o mercado de gols. Até vou colocar aqui como possibilidade para pelo menos 2 gols nesse jogo. Acho interessante marcar essa opção aqui. E vou deixar como correção de preço também, mas com juízo, com cautela. Flamengo e Fortaleza. Nós temos aqui um Flamengo que venceu o Bahia em casa, num jogo onde, sinceramente, o Flamengo não jogou tão bem. E depois o Flamengo acabou se complicando contra o Cuiabá em casa. Então, eu quero trazer cenários diferentes porque tem jogos onde a gente não espera que o Flamengo vai vencer pelo jogo que foi e tem jogo que a gente não espera que o Flamengo vai se complicar também pelo jogo que foi. O Flamengo
tô falando com mais detalhe do Flamengo, porque é o líder do campeonato, né? O Cuiabá tá na 16ª colocação. Não era esperado que o Flamengo se complicasse, mas o Cuiabá tinha acabado de complicar a vida do São Paulo. Não necessariamente empatando, acabou vencendo, mas complicou, obviamente, a vida do São Paulo. O Fortaleza também é uma equipe que, assim como o Bahia, assim como o Cruzeiro, assim como outras equipes que a gente já comentou, precisa melhorar o seu desempenho fora de casa. Fortaleza em casa tem 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Um dos únicos invictos no Campeonato Brasileiro em casa. Porém, o Fortaleza fora de casa tem 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates. É uma equipe muito abaixo. O Flamengo, assim como o Palmeiras, consegue balizar o seu desempenho fora e dentro de casa. O Flamengo é o 9º melhor mandante, daria até para melhorar, mas tem um número de vitórias bem elevado. Dentro de casa os times são muito bons, mas é o melhor visitante, né? Então, utilizando aqui o PDF de apoio, olha só, a gente consegue perceber um Fortaleza em péssima fase fora de casa e um Flamengo muito sólido em casa. Dá para considerar esse último jogo contra o Cuiabá como uma baliza, como o fato de que o Flamengo agora vai começar a derrapar dentro de casa? Não necessariamente, né? Mas obviamente é um ponto a ser observado. O Flamengo continua com alguns desfalques por conta das seleções, principalmente na questão do Uruguai, que ainda segue na competição da Copa América. Não sei se o Flamengo vai poder contar com um jogador que provavelmente já retornou de outras seleções. O Flamengo tem uma boa iniciativa, saiu na frente de 71% dos jogos, falha relativamente pouco em marcar, mas tem sofrido gol dentro de casa com muita frequência, né? E aí não necessariamente para times que estão disputando lá em cima na tabela. Olha só, o Flamengo tomou gol do Grêmio, o Flamengo tomou gol do Bahia, o Flamengo tomou gol do Cruzeiro e o Flamengo tomou gol do Cuiabá. Então é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. O Fortaleza fora de casa não marcou contra o Bahia, não marcou contra o Cuiabá, não marcou contra o Vasco e marcou apenas contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, daria para esperar um ambas marcam por aqui se o Fortaleza fosse um pouco mais agressivo fora de casa? Daria. Daria para pensar no cenário de over 1,5 ou até mesmo 2,5 se o Fortaleza fosse mais agressivo? Daria. Então, se você perceber um Fortaleza em campo mais agressivo, tendo vindo talvez com uma confiança maior depois da vitória contra o Fluminense, dá para pensar nesse cenário, tá? O Flamengo tem se complicado em relação a tomar gol por aqui. O Flamengo precisa praticamente da metade de finalizações no alvo do Fortaleza para marcar um gol, né? Primeiro tempo do Flamengo é melhor, segundo tempo também é melhor. E a média de gols do Flamengo em casa tem sido ali mais pro over 1,5 do que o 2,5. Inclusive, acho que a gente pode traçar também esse cenário de pelo menos 2 gols por aqui, né? A cotação do Flamengo é justa para 1,60? De novo, assim como o Palmeiras e Atlético Goianiense. É justo pelo momento do Flamengo no campeonato e pela fraqueza, teoricamente, do Fortaleza nesse momento, fora de casa. Os últimos jogos entre eles, vamos lá. Flamengo enfrentando o Fortaleza no Maracanã, 2023, 2-0. Flamengo perdeu para o Fortaleza no Maracanã por 2-1 em 2022. Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1 em 2021 e também por 2-1 em 2020. Então dá para perceber que os últimos confrontos no Maracanã têm sido um cenário para pelo menos 2 gols e até um cenário de ambas marcam, né? Se eu tenho um cenário onde o Flamengo tem tomado gol todo jogo no Maracanã, se eu tenho um cenário onde o Flamengo, no histórico contra o Fortaleza, costuma tomar gol também, eu posso ter um Flamengo se complicando. Então, a cotação do Flamengo a 1,60 para mim não vai ver o meu dinheiro. A não ser que eu veja o Flamengo perdendo esse jogo para tentar buscar uma recuperação, como foi contra o Cuiabá, que aí uma dupla chance pode ser interessante, ou que eu veja um Flamengo empatando no final e amassando o Fortaleza. Mas geralmente o Fortaleza, quando vem ao Maracanã, gosta de complicar a vida do Flamengo, né? Quando eu digo complicar, às vezes até sair na frente e forçar o Flamengo a sair para o jogo. Então pode ser sim um cenário onde o Flamengo se complique com essa cotação. Vou marcar como correção de preço, mas eu não te indico trabalhar a favor do Flamengo com essa odd, principalmente com o Flamengo ainda tendo desfalque por conta dos jogos de seleções, tá? Para mim, eu iria mais pensando no mercado de gols ou buscando uma situação onde o Flamengo pudesse reverter uma desvantagem para tentar buscar uma cotação mais elevada. Vitória e Botafogo. Vitória vem dentro de casa de 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Já melhorou bastante o quesito casa do Vitória, né? Inclusive saiu da zona de rebaixamento. Vitória está aqui com uma derrota a mais dentro de casa apenas do que as vitórias e um saldo de -2. Dá para melhorar? Dá para melhorar muito. O Botafogo fora de casa é um dos melhores visitantes, vem de um empate e uma vitória. Se não me falha a memória, a última vitória do Botafogo foi contra o Cuiabá, exatamente. Tinha empatado com o Vasco no Rio, mas como visitante. Perdido para o Criciúma por 2-1 e venceu aqui o Cuiabá. Antes disso venceu o Grêmio
mas não era em Porto Alegre, e venceu o Corinthians. Essa sim, né, uma vitória muito, muito forte. Botafogo tem muita iniciativa fora de casa, costuma sair na frente de fato, né? É verdade. Não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa, mas também tem sofrido gol com muita frequência. O Vitória sofreu gol em todos os jogos que disputou em casa. Então aqui já me acende também um desejo de pensar nesse cenário de over 1,5, de pelo menos 2 gols, né? Acho que pode ser interessante. O ambas marcam também não me parece tão ruim, já que o Botafogo sofre com tanta frequência. A média de gols das duas equipes é que me deixa um pouco tenso para pensar talvez num cenário de 2,5 gols. Porque por mais que o Fortaleza tenha vindo de fato marcando mais gols nos últimos jogos, a média de gols em casa é de 1,3 só, né? São duas equipes que precisam de mais ou menos 3,5 finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Vitória é relativamente melhor, tem bem mais vitórias, porém a quantidade de gols sofridos é muito parecida e a quantidade de gols marcados é apenas 2 gols a mais. E o segundo tempo do Botafogo já é melhor. O Botafogo mostra uma reação muito maior na segunda etapa. A média de gols aqui fica também mais pro over 1,5, né? O 2,5 aconteceu em 63% dos jogos do Vitória e 50% do Botafogo. Dá para arriscar se o jogo tiver desempatado, mas ainda olho com mais carinho pro 2,5. No estilo de jogo, aqui me chama bastante atenção. Vou fazer questão de olhar aqui as duas equipes para a gente tentar entender como joga o Vitória, principalmente dentro de casa. Ó, Vitória começou, não vou dizer nem com um massacre contra o Inter, né? Começou um pouquinho melhor, marcou o gol, tomou depois e conseguiu um pênalti no final. Não teve um momento de grande superioridade nesse jogo. Vitória contra o Galo também começou e já achou um gol, não necessariamente era um jogo onde o Vitória estava jogando bem. Depois buscou um segundo gol aqui num momento bom e os outros gols foram de contra-ataque, né? Vitória contra o Atlético na derrota. Aí o Atlético Paranaense já jogando um pouco mais reativo, forçou o Vitória a propor jogo. Então, o Vitória tendo que propor jogo não necessariamente é um bom caminho. E contra o Criciúma, aqui já sim, no momento melhor, na continuação de um bom momento, acabou marcando um gol. O time do Botafogo, fora de casa contra o Grêmio, acelerou, teve um bom momento e marcou naquele bom momento os 2 gols. Bom, isso é legal. Contra o Criciúma fora de casa, no bom momento do Criciúma, o Criciúma marcou, então não foi um gol sofrido de contra-ataque. Aqui talvez o segundo gol do Criciúma sim. Me parece que foi mais um contra-ataque. O primeiro não, né? Contra o Vasco, o Botafogo marcou praticamente de contra-ataque, né? Um gol mais espírita aqui, um gol do nada. E agora contra o Cuiabá também me pareceu um jogo onde o Botafogo acelerou e marcou. Então não é constante do Botafogo ter bons momentos e marcar um gol. Acontece aqui e ali, mas também é um time que pode jogar de maneira reativa. Olha só, aqui nesse segundo gol, o gol da vitória, o Botafogo até vinha num cenário com mais posse, mas o Cuiabá também pegou no jogo e o Botafogo marcou um gol. Então é um jogo difícil de você apontar para um lado ou para o outro, né? Não é à toa que a cotação está extremamente parelha. Então esse jogo aqui eu viria mais para um cenário de 2 gols, porque o Botafogo sofre em quase todos os jogos, o Vitória sofreu em todos os jogos e o Botafogo marca com bastante frequência, tá? Se fosse favorito aqui, eu diria que o Botafogo poderia se complicar, porque a fase do Vitória em casa está melhorando. Mas como é um jogo parelho, jogo para correção de preço, não vou inventar muita moda aqui. Atlético Mineiro e São Paulo. O Galo não vive um bom momento no extracampo, também não vive um bom momento dentro de campo, né? É verdade. Se a gente pegar os últimos jogos do Atlético Mineiro, por mais que ele tenha vencido aqui o Internacional por 2-1, num cenário mais amplo, a gente tem aquela goleada sofrida para o Palmeiras, para o Vitória, para o Flamengo, um empate em casa contra o Atlético Goianiense, um empate em casa contra o Fortaleza, são resultados bem ruins. E agora a derrota também numa mini goleada para o Botafogo. Obviamente a expulsão do Igor Rabelo complicou bastante, né? O Atlético Mineiro, mas ainda assim é um cenário bem ruim e é um time que tem uma campanha bem abaixo para o investimento que tem, né? Ainda tem novos jogadores provavelmente para chegar, com promessas de novos jogadores, mas a campanha não é nada boa. O São Paulo, apesar de ter tomado uma goleada para o Vasco, venceu o CAP, vencer o Atlético Paranaense lá não é mole. São Paulo vem de vitória contra o Criciúma, vitória contra o Bahia, grande vitória contra o Bahia, e vitória contra o Bragantino. Ah, mas o São Paulo tomou a goleada do Vasco, verdade. Ah, mas o São Paulo tomou uma derrota em casa para o Cuiabá, verdade, né? É 8-80. Mas os últimos jogos, essas 4 vitórias consecutivas, dão uma moral para o São Paulo chegar no estádio do Galo, podendo complicar a vida do Galo, né? Então, para mim é um jogo para correção de preço. Não vejo o Atlético tendo esse favoritismo todo aqui. Essa cotação do Galo ela poderia estar até um pouquinho mais alta. Nos últimos jogos, entre eles, na casa do Galo, 2-1 para o Atlético, 0-0, 1-0, 3-0 e 1-1. Então, pelo menos em casa, o Galo detém um pouco mais de hegemonia, né, contra a equipe do São Paulo. Utilizando o nosso PDF de apoio, olha isso. Tá bem claro, né? Tá bem nítido que o Galo em casa tá longe de ser aquela equipe
consegue fazer força. Isso é até ruim, porque o Galo acabou de estrear o seu estádio, né? Então é sempre aquela preocupação da torcida. Pô, vou construir um estádio, mas será que eu vou conseguir, dentro do meu estádio, de fato, fazer com que seja um ambiente hostil para o meu adversário? Por enquanto, o Galo tem tido um pouco de dificuldade, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, né? É o momento da equipe também. Não que o estádio tenha algum problema, mas é o momento da equipe também. De você não conseguir, por exemplo, o Atlético Paranaense. Jogar lá é um inferno. Jogar lá é péssimo. É muito pro adversário, óbvio, né? O São Paulo venceu lá. Mas se você colocar na balança a quantidade de tabu que não tem, de equipes que não conseguem vencer lá, é muito complexo. Corinthians, quando estreou o estádio também, sempre foi muito difícil jogar por lá. O Palmeiras no Allianz, sempre muito difícil jogar por lá, né? Então tem alguns estádios que realmente assustam. O Galo ainda não tá nesse ponto, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo que o São Paulo tem capacidade sim de complicar a vida do Galo, né? Agora, se o Atlético Mineiro faz talvez o primeiro gol do jogo, isso já muda bastante o cenário, porque força o São Paulo, que tá motivado a sair, e um Galo, obviamente, que tem potencial para poder jogar de maneira reativa. O problema do Atlético geralmente é quando ele está atrás do placar, porque é uma equipe muito vertical, que dá muito espaço, e aí o time do São Paulo acabaria aproveitando, né, se jogasse de maneira mais reativa, e aí o São Paulo poderia, obviamente, aproveitar. São Paulo fora de casa tem muita iniciativa, mais de 70% dos jogos saiu na frente, falha pouco, assim como o Galo também falha pouco em marcar, né? O time do São Paulo também tem sofrido com frequência e o Galo com mais frequência ainda. Então, me parece um jogo com uma tendência também de ambas marcam, tá 2, não tá ruim a odd. Também me parece um jogo para pelo menos 2 gols, né? O Galo não é tão favorito pra gente colocar ele como um favorito que pode se complicar, mas pelo menos um cenário de gols pode ser interessante. As duas equipes não fazem bons primeiros tempos, então toma muito cuidado em quem você vai confiar aqui para trabalhar uma correção de preço. O segundo tempo do São Paulo já é bem melhor, né? A média de gols do São Paulo fora de casa é de over 2,5 gols, 86%. Então, quem sabe, um cenário até de 2,5 pode ser interessante, uma cotação muito boa para o Campeonato Brasileiro, hein? 2,35 no 2,5 é legal, é muito boa, sinceramente. Recapitulando então, temos uma cotação justa do Palmeiras, que eu não colocaria dinheiro. Provavelmente teremos o Palmeiras dominante, com o Atlético Goianiense tentando jogar de maneira reativa. Para mim, uma cotação mais alta pode ser interessante. Isso se você é um punter. Se você é um trader, dá até para aproveitar uma estabilização de preço. Jogo do Fluminense com o Criciúma, eu prefiro pensar no cenário de 2 gols e tomar cuidado com o cenário de correção de preço, porque o Fluminense vem abalado, sem confiança, e o Criciúma não é uma equipe que costuma jogar tanto com a bola. O Flamengo vacilou em casa, segue com desfalques. O Fortaleza já complicou a vida do Flamengo no Maracanã outras vezes. Também me parece um jogo mais para uma tendência de gols. 1,60 para o Flamengo, para mim, é muito baixo para o risco que ele pode correr. Tá? E vem correndo em casa, tá bom? Botafogo Vitória também me parece um jogo mais tendencioso para gols, porque não temos estilos definidos aqui. O Botafogo não necessariamente controla o jogo inteiro, pode acelerar e marcar, pode ter um bom momento e marcar. O Vitória também tem essa questão de, às vezes, sair na frente do placar sem estar jogando tão bem. Pode ser perigoso trabalhar correção de preço aqui. Também olharia mais para o mercado de gols. E aqui depende muito de quem sair na frente, mas me parece um jogo para 2,5, me parece um jogo para gols. O Galo bem ameaçado, São Paulo bastante confiante. O Galo não tem conseguido, dentro de casa, fazer todo aquele caldeirão que se espera. E aí o adversário pode aproveitar, assim como o Palmeiras aproveitou, o Atlético Goianiense somou ponto ali, o Fortaleza somou ponto ali, o Flamengo aproveitou e o São Paulo pode tentar aproveitar também. Mas um Galo na frente é um Galo bem mais forte, bem mais veloz e pode ser um jogo mais interessante para gols. Tomar gol aqui no contra-ataque é uma situação bem cabível, tá? Então para você que vem para trabalhar correção de preço, cautela. Fechou? Outros jogos que a gente pode ter aqui como complemento, não sei se esse jogo do Zamalek aqui no Egito vai acontecer ou vai ser adiado, de vez em quando alguns jogos são adiados, pode ser um bom jogo para complemento. Temos Copa do Chile, o Nublense enfrenta aqui o Linares, também pode ser um jogo para complemento. Aí temos na Finlândia um jogo de meio de tabela, também pode ser complementar, e na Islândia também um jogo de meio de tabela que pode ser complementar, tá bom? Eu vou deixar tudo listado aqui no link do Radar Esportivo que fica aqui embaixo. Juízo, eu vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.